vem nós... Prefeito da região sul. Ano que vem nós vamos entrar forte na Zona Norte, Bressan, fica tranquilo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais, também fazer uma retrospectiva nossa, do nosso ano de 2023, em especial, e aqui trago bastante nessa retrospectiva, a nossa Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, que teve uma grande atuação nesse ano. Então, já começamos janeiro promovendo uma reunião para discutir os aumentos de homicídios em nosso município, onde foi discutido e cobrado mais investimento por parte do governo do Estado, em especial ao aumento de efetivo em nossa cidade. Também propomos, via Comissão de Segurança, uma instalação de vários totens de segurança pública em nosso município para proporcionar mais tecnologia à comunidade caxiense. E a gente pôde constatar ao longo do ano, num dos feriados, me ausentei de Caxias do Sul e tive a oportunidade de, em Porto Belo, Santa Catarina, conhecer, de fato, a implementação e o funcionamento desses totens, que é de grande valia para o município e traz muita segurança, em especial para a comunidade escolar. Que lá em Porto Belo, esses totens são instalados ao lado ou nas esquinas próximas às escolas municipais. Então, isso reforça muito a segurança pública no município e, claro, nós estamos cobrando para que o Executivo consiga implementar também em Caxias do Sul, pelo menos nas praças públicas e em alguns pontos, seja no interior, vereador Fantinel, e seja também próximo às escolas municipais. Em fevereiro, tivemos reunião em Farroupilha da Comissão de Segurança também, visitando o Centro de Controle Operacional, que lá já estava há algum tempo implementado o cercamento eletrônico e que, posteriormente, aqui em Caxias do Sul também foi implementado. Cobramos também, via Comissão de Segurança Pública, a continuidade e o aumento do número das blitz contra a perturbação do sossego público em nossa cidade. E, ao longo do ano, trouxemos diversos vídeos nessa tribuna e cobramos diversas vezes a questão das operações, em especial dos bondezinhos, vamos chamar assim, de motos que tanto perturbam as noites caxienses e cometem crimes, infrações de trânsito em nossa cidade. Também, em fevereiro, fizemos uma reunião com a 4ª CRE sobre a implementação de um novo material didático no Colégio Tiradentes, e graças ao bom Deus dessa reunião, e juntamente também, posteriormente, com o diretor, com o Major Juliano, do Colégio Tiradentes, a gente conseguiu que fosse implementado esse material no Colégio Tiradentes, que vem acrescentar muito na parte educacional do colégio. Em março, graças a Deus, conseguimos sancionar a lei do Dia da Vítima Penal em Caxias do Sul, um marco muito importante para quem sofre tanto com as atrocidades que ocorrem, e são pessoas de bem que são vítimas, infelizmente, de diversas barbáries que ocorrem em nosso município. Também realizamos aqui nessa casa e aprovamos a moção de apoio à CPI das invasões da propriedade privada. Também recebemos aqui, vereadora Marisol, por diversas vezes, mas em especial em grande número, a visita dos alunos do Colégio Tiradentes, aqui na Câmara de Vereadores, que são tão parceiros não somente do Executivo Municipal, bem como dessa Casa Legislativa. A aula inaugural foi aqui juntamente com diversos vereadores, em especial um dos palestrantes, o Dr. Orozco, da Procuradoria-Geral do Estado, aqui de Caxias do Sul. Em abril, vereadora Tati, foi uma pauta bastante importante, mas da frente parlamentar, né, a gente conheceu o projeto do novo Centro de Autismo, que isso é bastante trazido pela frente parlamentar, pela senhora, pela vereadora Marisol, por diversos vereadores que participam dessa frente parlamentar, e que, graças a Deus, também ao longo
ao longo dos meses, também, a Frente Parlamentar na Defesa dos Autistas, ela sugeriu a criação da sala sensorial no Esporte Clube Juventude. Tivemos reunião lá e isso foi de extrema importância e foi muito bacana participar desse momento. Também debatemos sobre a criação da Semana Municipal do Jovem Empreendedor, debatemos sobre a proposta do Programa de Segurança Pública Compartilhada. Em maio, a gente debateu sobre a ampliação de soluções, vereador Zanquim, na segurança das escolas, que foi uma pauta que depois desencadeou a subcomissão de segurança escolar dentro da Comissão de Segurança e Proteção Social, onde que cada comissão tem sua verba em específico, que a gente pôde propor em conjunto com demais vereadores, vereador Zanquim, a criação de uma cartilha e que, graças ao bom Deus, já vai ser lançada essa cartilha e vai ser, acredito que a partir do ano que vem a gente vai poder correr diversas escolas, digamos assim, apresentar em diversas escolas e também deixar o material para essas escolas municipais para saber de que forma agir numa situação de sinistro. Em junho também fizemos uma reunião pública no reforço da segurança para conter a desordem no largo da estação férrea, que estava tomado, estava um absurdo, né? Uma área tão, digamos assim, tão histórica, tão nobre, né? Que a população tem restaurantes, tem casas noturnas, é um local histórico, reforçando aqui, e que estava abandonado, em especial nos finais de semana e na noite caxiense. Mas, graças a Deus, o Executivo ele teve a sensibilidade de tomar algumas medidas, fazer algumas intervenções, né? Mas a gente sabe também, estamos recebendo algumas reclamações agora, não na doutora Augusto Pestana, mas na Coronel Flores, que diversos vídeos são fomentados nas redes sociais, onde que tem briga noturna todo final de semana. Então, é complexo, mas a gente tem que tornar presente a nossa segurança pública. Também foi realizado um encontro no 12º Batalhão com todos os vereadores, foi feito um café da manhã para mostrar a proposta desse novo comando, isso em junho, né? Era um novo comando que assumiu o 12 BPM, o Tenente Coronel Vargas, e apresentar as ideias que esse novo comando gostaria de implementar e começou a implementar em nossa cidade. Também realizamos em junho a reunião para tratar da Comissão de Segurança Pública do policiamento comunitário, onde que tivemos uma declaração de líder. Onde tivemos a grata satisfação de, no mês passado, isso já era cobrado desde 2021, mas no mês passado, de ser implementado o policiamento comunitário, a retomada do primeiro núcleo lá em Anarrec, lá no bairro de Anarrec. E, graças a Deus, também em junho tivemos a oportunidade da assunção à presidência do Partido Progressista aqui em Caxias do Sul. Então, fizemos uma renovação muito importante, muito bacana, que desse o destaque necessário de um partido tradicional em Caxias, que tem uma comissão permanente, uma comissão executiva permanente, e aqui não menosprezar nenhum partido, mas a gente sabe que tem vários partidos que ainda são comissões provisórias, mas o Partido Progressista, tradicionalmente, isso de décadas, tem uma comissão permanente de executivo e diretório no nosso município. Em julho, ressaltamos também que a nossa Comissão de Segurança Pública cobrou mais segurança pública no centro da cidade, referente aos estabelecimentos comerciais, do furto, arrombamento que estava ocorrendo. Também teve atenção especial da Comissão de Segurança, dos órgãos de segurança pública, e que conseguimos reduzir esse furto, arrombamento, em especial no centro de nossa cidade. Também discutimos na comissão ações do combate às drogas em nosso município, e isso vem a se somar ao aumento do número de moradores de rua, vem a somar ao aumento de pessoas nessa situação, onde que eles, infelizmente, temporariamente, e assim esperamos, estão nessa situação, mas que também a gente sabe que a extensa ficha criminal de vários deles que transitam nas ruas de nossa cidade e até mesmo cometem alguns delitos, que isso é uma cobrança nossa, mas também a gente tem que entender, declaração de líder do Progressistas, presidente.
Segue a declaração de líder. Neste momento, passo os trabalhos ao primeiro secretário, Adriano Bressan. E que a gente vem cobrando muito esse assunto em nosso município. Também criticamos veementemente, porque a gente sabe da importância, vereador Fantinel, do fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A gente sabe da importância da qualidade de ensino que teve no governo Bolsonaro, foi implementado uma pauta muito importante, onde que houve um aumento significativo Essa é uma parte, verdade. Um aumento significativo do índice de qualidade de ensino da educação básica, em especial ao IDEB, dessas escolas que implementaram esse programa. Graças ao bom Deus, nós lutamos muito em 2021, incessantemente, que não é a escola cívico-militar, mas é o Colégio Tiradentes, que é um colégio militar, da Brigada Militar, onde que, graças a Deus, o governo federal não pode tocar nessa pauta em específica, tão somente do governo do estado do Rio Grande do Sul, que não quer mexer, que a vereadora Marisol está aqui me comentando, mas que é de extrema importância pela tradição que tem no nosso estado aqui, mais de 40 anos implementado o Colégio Tiradentes, e em Caxias do Sul implementado, é o bebê dos colégios Tiradentes, mas está fazendo uma caminhada belíssima nesses 2 anos de implementação do Colégio Tiradentes em Caxias. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Bortola, obrigado pela parte e parabéns aí pela sua pauta. E eu queria contribuir que hoje de manhã mesmo, assistindo o RBS Notícias, né? Teve um pessoal do G1 também falando. Ontem de noite também passou isso na televisão, que eu estava assistindo no jornal. Tinha um ex-ministro da Educação dando entrevista na CNN, aonde ele disse o seguinte, que saiu o resultado agora do INDEB brasileiro, aonde que 73% dos alunos das escolas municipais não atingiram o índice mínimo, o índice mínimo de matemática. Apenas 1% está acima do índice mínimo, 1%. E isso a gente não encontra, graças a Deus, nas escolas militares. Nas escolas cívico-militares e nas escolas militares o INDEB é totalmente mais elevado. E aí eu pergunto, por quê? Aonde que está o erro? O que está acontecendo? As leis proibiram os professores de ter autoridade dentro da sala de aula? Será que pode ser que seja isso? Será que está tendo alguma falha na parte dos professores? Ou será que tem algo mais? Então, eu acho que isso a gente se preocupa bastante e por isso que a gente apoia tanto a escola militar e cívico-militar, por causa dos seus resultados. Obrigado. Exatamente, vereador. Como eu falei ontem, em algum momento da sessão, a importância de nós investirmos numa educação de qualidade para que o governo não tenha que estar subsidiando quando a pessoa já está numa fase adulta e que talvez queira viver às custas do governo. A gente sabe que algumas pessoas realmente precisam, né? Realmente não tiveram condições, mas a gente não pode cometer esse erro hoje, para que no futuro a gente não pague e pague caro. Dando continuidade, no mês de agosto nós propomos, em conjunto até com o vereador Lucas Dias e uma demanda da comunidade maçônica caxiense, o PL, o projeto de lei do Dia Municipal do Maçom aqui no nosso município, que inclusive vai à votação no dia de amanhã. Estivemos numa comitiva também muito grande, com diversos vereadores, ao que eu me recordo, o vereador Bressan, a vereadora Marisol estavam nessa reunião, lá no governo do estado, e isso foi uma reunião articulada pelo deputado estadual Guilherme Pazin, onde que nós nos reunimos com o Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, e em conjunto também estava o secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron. Nos atenderam super bem. Nós fizemos uma apresentação dessa Casa Legislativa, né, vereadora, da Comissão de Segurança Pública, mostrando os dados e fazendo um comparativo, utilizando o município de Porto Alegre e Caxias do Sul, no que tange ao efetivo da Brigada Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Civil, do IGP, da SUSEP, e mostrar que realmente tem um déficit histórico em nossa cidade de efetivo na área da segurança pública. E tivemos um feedback bastante positivo, inclusive com uma promessa de não
de repente, de atingir um número que nós solicitamos de 100 policiais militares, 50 policiais civis, mas que realmente chegasse muito próximo a esse número. E eu recebi, dias atrás, uma ligação do comandante-geral da Brigada Militar, dizendo que a próxima turma de brigadianos, eles vão fazer o cálculo inverso, ou a distribuição, melhor dizendo, inversa. Eles vão olhar primeiro Caxias do Sul, para depois pensar nos outros municípios. Então, aqui já externar o nosso agradecimento ao comandante-geral, a esses agentes públicos, os 2 secretários de Estado que nos receberam e prontamente atenderam nossa demanda, mas também ao comando-geral da Brigada Militar, Coronel Feoli, Coronel Douglas, Coronel Luíde, que incessantemente nós estamos batendo a porta deles, cobrando efetivo, mas nada mais justo e nada mais do que a nossa função como legislador em nossa cidade. É cobrar, cobrar e cobrar para sempre ter melhoria no nosso município em todas as áreas. Também fizemos um evento, dia 9 de agosto, de celebração dos 80 anos da criação da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, que combateu o nazismo, que combateu o fascismo, e, somado a vários empresários, solicitamos uma intervenção financeira desses empresários, de alguns pontos que estavam decaindo no Museu da FEB. A gente sabe que os empresários, obviamente, eles não podem estar aportando rios de dinheiro, né, para fazer uma coisa que, de repente, eles não vão ter um retorno para as empresas deles. Mas eles se sensibilizaram com a causa e eles auxiliaram em alguns pequenos pontos para essa data marcante que foi dos 80 anos de criação. E o que me entristece muito é que no final do mês passado, com as fortes chuvas, a gente pôde observar que dentro do Museu da FEB parecia uma cachoeira, e a gente está falando de material histórico que tem dentro desse museu, fardas históricas, objetos históricos, onde que entrou um monte de água no museu, e daqui um pouco, se a gente não resolver esse problema, se o Poder Executivo Municipal não resolver esse problema, em especial do telhado do Museu da FEB, nós vamos perder todos esses materiais históricos. E isso é uma dor imensa no coração, porque a história, a Segunda Guerra Mundial, teve participação, inclusive, de caxienses, de pracinhas caxienses. E hoje, agora mesmo, eu tenho que me deslocar para lá, porque as filhas dos febianos estão fazendo uma homenagem, tanto para os estagiários, quanto para os servidores que trabalham e atuam naquele museu, justamente por causa desse evento aqui. Por causa desse evento, porque lembraram de valorizar, nem que seja um pouquinho, mas de valorizar e cuidar um pouco da história que os pais dessas filhas dos pracinhas tanto valorizam nos dias de hoje. Também defendemos aqui e propomos a moção de apoio ao projeto de lei estadual do deputado estadual Guilherme Pazin, que isenta em 50% o IPVA para as regiões concedidas para esses novos pedágios, que a gente sabe que vai ser cobrado um valor absurdo, muito grande, que a gente sabe que tem pessoas que trabalham aqui nessa região, que moram em Antônio Prado, que moram em Farroupilha, Flores da Cunha, mas que vêm a Caxias do Sul trabalhar, e a gente sabe que vai onerar e muito o bolso do trabalhador e também das empresas, porque tem diversos caminhões que transitam nessa região. Em setembro, eu não sei se eu vou conseguir concluir até pelo menos em novembro, mas setembro, realizamos a primeira Semana Municipal de Segurança Pública e Fiscalização, participaram diversas autoridades, diversos vereadores e assessorias também, e população em geral, onde foi muito importante essa Semana Municipal, que não tinha ainda no calendário de nosso município, mas propomos aqui na Casa Legislativa. Também instalamos a Frente Parlamentar, né, vereador Camilles, de Proteção e Defesa Civil, aqui no nosso município, para acompanhar, e o vereador Camilles, dias atrás, procurou nosso gabinete com diversas ideias, inclusive utilizando do 10º aqui da nossa Casa Legislativa, um pouquinho do dinheiro para tentar equipar melhor a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, que prontamente a gente concordou e avalizou o que o vereador Camilles propôs. Não que precisasse passar por nossa avaliação, né? Mas se a gente puder também contribuir de alguma forma, obviamente, a gente se soma à sua proposta, vereador Camilles, que é tão debatida. Eu vou tentar concluir, presidente, me permita. A gente também
trouxe essa situação das cidades atingidas pelas chuvas recentes do nosso estado, isso a gente falou e fomos até o local, Mussum e Roca Salles, foi bastante complexo. Aqui no nosso município também, recentemente passamos por uma situação muito grave, muito complexa, que atingiu diversos pontos do nosso município. Também na área da saúde, juntamente o vereador Bressan também participou, diversos outros vereadores, a entrega de 6 milhões de reais para a nossa Secretaria Municipal da Saúde, para tentar reduzir ao máximo as filas de espera em nosso município, e tenho certeza que vai vir mais aporte de dinheiro, né, vereador Bressan, em nosso município. Fizemos diversas visitas ao interior de Caxias, fizemos homenagem aqui, que eu não posso deixar de destacar, a dona Albertina, que conseguiu, graças ao bom Deus, completar 114 anos, né? Então ela está viva, firme, forte. Foi um momento muito marcante, muito especial. Não pudemos lotar esse plenário em virtude da saúde da dona Albertina, mas os vereadores, a vereadora Marisol também se fez presente, diversos vereadores aqui. Enfim, para não estender muito, faltou o mês de novembro e o início de dezembro, mas agradeço a tolerância do presidente aqui dessa casa e esperamos que em 2024 consigamos fazer muito mais pela nossa cidade e trazer muito mais segurança e mais pautas importantes que venham a se somar e melhorar em nosso município. Obrigado, presidente.